Pronto, voltamos aqui para a gente continuar falando sobre geografia de Goiás e vamos falar agora relacionado com vegetação. Você, lógico, que sabe que a vegetação predominante no nosso estado é o cerrado. 75% da área é cerrada, a cobertura vegetal, os outros 25%, 30% são matas tropicais que aparecem principalmente ao longo dos rios, na parte mais úmida aí. Inclusive é preferida pela agricultura devido a essa maior fertilidade do solo. Lembrar que os nossos solos, já falei para vocês que eles são ácidos, mas pode ser corrigido via calagem, adicionar calcário, sem falar que eles são os latossolos vermelho escuro e vermelho amarelo, não é isso? Então, olha só aqui para vocês, só para deixar registrado, então vegetação do cerrado, 70%, o restante é manchas florestais. Solos, ácido e pouco fértil, mas pode ser corrigido via calagem. Além disso, nós temos a maior parte do território de Goiás é coberta de vegetação de campos cerrados. Eu vou explicar para vocês campo cerrado, campo limpo, campo sujo. As matas, embora pouco desenvolvidas, especialmente têm grande importância econômica para o estado, em vez que constitui área preferida para a prática de agricultura. Gente, mas para falar de vegetação de Goiás, de cerrado, eu tenho que trazer para vocês algumas classificações. Entre elas que as plantas podem ser classificadas de acordo com a umidade, de acordo com o tamanho das folhas e de acordo com o tamanho da própria planta, ou seja, o seu porte. E de acordo com a umidade, ela pode ser uma hidrófila, higrófila, mesófila, tropófila, xerófila ou halófila. Ela pode ser de acordo com o tamanho das suas folhas, tá? Ela pode ser uma latifoliada, aciculifoliada, perennifoliada, coriáceas ou caducifoliada. E do seu porte, herbácea, arbustiva ou arbórea. Professor, é muito complicado isso? É não. Eu aposto com você um licor de piqui, como você aprende isso em 5 minutos. Fala, professor, é fácil demais. Quer ver isso? Olha só. Gente, vamos começar aqui. De acordo com o tamanho das suas, de acordo com a umidade onde ela está. A planta, de acordo com a umidade onde ela está, ela recebe uma classificação. E de acordo com a umidade, ela pode ser uma hidrófila, higrófila, mesófila, xerófila, halófila ou tropófila. Sendo que é fácil demais. Lembra-se, filo vem de família. Então, hidro, água, família das plantas que vivem aonde? Na água. Viu como é que é moleza? Tá? Família das plantas que vive dentro da água. Pega esse D aqui, ó, e faz dentro. Faz igual aluno de terceira série. Família das plantas que vive dentro, hidroágua. Moleza? Facinho demais, não é isso? Tá. Professor, higrófila, é mais fácil ainda. Me responde igual aluno de terceira série. Qual é a diferença de hidrófila para higrófila? Professor, o G, isso. Sabe por quê? Porque essa aqui gosta de água, mas não vive dentro da água. Entendeu aqui a brincadeira? Não é o nosso caso. A higrófila, nós temos a vegetação de Vitória Régia, porém na região norte, a vegetação vive dentro da água. E a que gosta de água, mas não vive dentro da água, nós podemos falar de Mata Atlântica, por exemplo, floresta amazônica. Tá? Nós temos ainda a mesófila, vive mais ou menos sob a mesma umidade durante o ano. Moleza, tranquilo também? Facinho, não é? Tá? E nós temos ainda a xerófila. Professor, e a xerófila? A xerófila é fácil demais, gente. É só você falar assim, ó, cheiro, contrário de cheiro, tá? Fedor, outro sinônimo, contrário de fedor. Gente, caatinga. Qual a vegetação que você lembra? Caatinga. Então, xerófila é caatinga, vegetação que resiste à seca. Não é o nosso caso aqui. Nós temos ainda a halófila. O que vem a ser halófila? Aí eu costumo fazer assim, ó, eu pego esse H e transformo faço um S aqui. Fazendo um S nesse H, vai formar a palavra sal. Não é isso? Volta aqui, vai formar a palavra sal. Então fez salófila. Sal, você vai lembrar de quê? De vegetação de mangues. A vegetação dos mangues, que faz o quê, gente? Que tem essa maior salinidade, devido à troca da água do mar com o rio ali. Não é o caso do cerrado. Já o cerrado, ele é uma tropófila. Tropófila vem de troca de umidade durante o ano. Troca de umidade, professor? Isso mesmo, por quê? Vamos lembrar que o nosso clima é o tropical de 2 estações. Uma quente, chuvosa, outra seca e fria. Se está seco e frio, tá, a planta dá aquela encolhida. Você tá com frio, você não encolhe. Então, a mesma coisa a planta faz. Tá? Mas com tal umidade, o que acontece, gente? A planta não cresce? A mesma coisa. Então, o que acontecer? Ela vai ver sobre 2 umidades durante o ano. Uma época quente e chuvosa, outra época seca e
fria. Então, com isso, nós temos as tropófilas, vegetação que trocam de umidade, que é o caso do cerrado. E até por isso, aliado à acidez e à composição do solo, ela vai ter a vegetação toda torta. Por quê? Por causa dessas alterações aí. Moleza? Já pegou o piqui para começar a fazer o licor já? Então, bora continuando aqui. Nós temos que falar ainda de quê? Nós temos que falar do tamanho das suas folhas. Por que isso? Porque as plantas, elas transpiram pelas folhas. Tá? Por que isso? Porque senão ela morreria de podre de tanta água. Então o que ela vai fazer? Ela vai transpirar. Quando a planta estiver em uma localidade que ela pode transpirar muito, a folha ela é mais larga, porque vai ter mais estômatos, ela pode transpirar mais. E se for uma localidade que não pode transpirar, porque é mais seco, ela vai fazer o quê? A folha vai ser mais fininha. Onde é que a folha é mais larga, gente? Por exemplo, Vitória Régia, ela vive dentro da água, é só folha. Então com isso nós vamos ter o quê? A chamada latifoliada. São folhas largas no caso, não é o caso nosso aqui. Tá? Mas nós temos ainda a aciculifoliada. Como é que você grava isso? Lembra de agulha. Folhas em forma de agulha, no caso. Tá? Folhas em forma de agulha. Por que isso? Tá, gente? Porque as folhas são fininhas, elas vão ser fininhas porque elas não podem transpirar muito. Exemplo disso são os cactos. O espinho do cacto é a adaptação das folhas. Por quê? O cacto está resistindo à seca aqui. Se essa cana da folha jogar a umidade fora, o que acontece? Simplesmente ele morre. Então ela transforma a folha num espinho que vai proteger do gato, vai viver verdinho, mas não vai comer. E além disso faz o quê? Impede a jogar a umidade fora. Não é o nosso caso. Nós temos a perennifoliada. Perennifoliada se lembra de folhas perenes. Ou seja, a vegetação está sempre verde. Não é o caso do cerrado também, não é isso? Do caso do cerrado vai ser o quê? Vai ser a caducifoliada e a coreácea. Quando eu falo caducifoliada, gente, como é que você grava isso? É só colocar um i aqui, ó, e vai formar a palavra cai. Então as folhas caem. Então você lembra de caduco, velho? Velho é caduco, velho morre, velho cai. Tá certo? Então caducifoliadas, plantas que as folhas caem aí no caso. E por que a vegetação do cerrado cai, as folhas? Gente, já ouviu dizer que a vegetação do cerrado é a vegetação de cabeça para baixo? Na época da seca, as raízes vão em grandes profundidades para quê? Para buscar umidade. Por isso que fala que o que você vê da árvore para cima, ela tem 10 vezes o tamanho em raiz, que vai para baixo. Qual é o problema? Na época da seca, ela foi lá embaixo, trouxe a umidade, e o que essa cana da folha fez? Pega essa umidade e joga fora. Ao jogar fora, tá, a planta vai morrer. O que a árvore faz? Ah, você vai deixar sequinha? Não. Derruba as suas folhas. Então, quando você vê uma árvore seca, do cerrado seca, na época seca, sem as folhas, não fala que vegetação feia, está magoando o coraçãozinho dela. Você fala o quê? Que ela está lutando para sobreviver. E por isso que quando chegar a umidade, ela volta toda linda e maravilhosa novamente. Então essa é uma caducifoliada, tá? Que é a vegetação do cerrado. E a outra parte do cerrado é qual? É a chamada coreáceas. O que vão ser coreáceas? Gente, é o seguinte, ó, é vegetação em forma de couro. Lembra de coração, couro, coreácea, tá? Por que isso? Gente, você já pegou um couro depois que curtiu ele? Quando você corta o couro, de um lado ele é áspero e do outro lado tem o quê? Tem os pelinhos aqui. Então ele é aveludado de um lado, do outro lado ele é áspero. Essa vegetação do cerrado. Já pegou na folha de um pé de piqui? Se não pegue. De um lado ela é áspera, ela chega arranhada, do outro lado ela é extremamente aveludada. Você aperta na mão, ela não amassa, ela quebra. Então a vegetação do cerrado é uma coreácea aí. Beleza? Facinho? Já está colocando o rótulo no piqui e já está começando a falar assim ao professor Urani, não é isso? Em agradecimento. Vamos lá, gente. Continuando aqui, no caso, nós temos ainda a vegetação de acordo com o seu porte. Porte é tamanho. E de acordo com o porte, ela pode ser herbácea, arbustiva ou arbórea. Professor, o que é herbácea? É fácil. Herbácea lembra de Herbalife. Já ouviu falar de Herbalife? O que significa Herbalife? Erva da vida. Gente, quando eu falo erva, você lembra logo de quê? De rasteirinha ou porte alto? Esquece a maconha. Rasteira. Então, vão ser gramíneas. Ah, professor, mas aquele mato é gramínea. Você pega essa grama da cidade aí. Se você não podar ela, fica desse tamanho também. Tá? Então, herbácea vão ser o quê? Vão ser as gramíneas. Arbustivas. Arbustivo de arbusto. Arbusto é moita. Falou moita, todo mundo conhece. Todo mundo já foi atrás da moita. Então, moita. Não é isso? E eu que nasci em área rural, na roça mesmo, e hoje eu voltei para a roça, moro na roça, tá? A gente sabe muito bem o que é moita. E
arbórea. Arbórea é árvores aí. E agora a gradação dessa vegetação é que vai dar a distinção do cerrado em cerrado. Campo limpo, campo cerrado, cerrado típico, cerradão, mata ciliar ou galeria e veredas aí. Vamos para falar de cada um? Moleza de mar, não é isso? A subdivisão das plantas você já gravou, foi 5 minutos, tá me devendo o licor de piqui aí, ok? Tranquilo? Pessoal de Goiânia, ó, eu tô no DF, mas se você falar, professor, seu licor de piqui tá aqui, é na hora, é igual caldo de cana, é na hora, a gente desce aí para buscar esse licor de piqui, ok? Vamos então falar de quê, gente? Vamos falar da subdivisão. Vamos lá, o cerrado, tá? Você tem esse cerrado que é a gramínea. Quando você tem essa gramínea, eu gosto de fazer dessa seguinte forma aqui, ó, para você gravar. Se você pegar aqui, fizer um campo de futebol aqui, dá para bater uma bola aqui, gente? Dá para bater bola ou não dá? Ah, professor, dá. Por quê? Você viu que tá só a gramínea aqui? Como tá só a gramínea, o que acontece, gente? Aqui o campo tá limpo para você bater bola. Então vamos chamar de cerrado campo limpo. O campo tá limpo para você bater bola. Agora me diz, você consegue... Então, olha lá em cima, ó. Tá cerrado campo limpo, só as gramíneas, tá vendo? Mas você consegue montar um campo de futebol e bater bola aqui? Não, né? Por quê? Porque sujou, professor. Pois é por isso que é chamado de cerrado campo sujo. Tem a gramínea, mas você já tem o que também junto? Você junto já tem alguns arbustos, tá vendo? Então já tem arbustos aqui, já tem arbustos aqui, e você tem as gramíneas ali, tá? Então você já não consegue bater bola, sujou. Então aumentou a gradação. Continuando. Tá, você aqui tem a mistura dos três. Você tem a gramínea aqui, você tem os arbustos aqui e você tem as arbóreas, as árvores, não é isso? Então tá aqui, ó, gramínea, tá? Nós temos a gramínea aqui, nós temos os arbustos aqui e nós temos as arbóreas. Então a mistura dos três vai dar o que a gente chama de campo cerrado ou cerrado típico, que é a mistura dos três, ok? Mas nós temos ainda o que? Vai aumentando a umidade, a vegetação cresce mais ainda, radiação solar não consegue passar aqui, então você não desenvolve as gramíneas. E você vai ter o quê? O que a gente chama de fechou tudo. É que cerrou, é o cerradão. Então você teve o cerrado campo limpo, que dá para ter bola, sujou, apareceu moita, já não dá para ter bola, e cerradão. Continuando, na localidade mais úmidas, tá? Eu que nasci em roça, conheço muito bem essa região, tá? São alagadícias, você sempre aparece buritis, é o que a gente chama de campos de buritis ou veredas, veredas ou campo de buritis. Aonde aparece, sabe que ali tem uma mina, ali está passando umidade. Mas nós também temos o que ainda, gente? Nós temos ainda as chamadas matas ciliares ou mata galeria. O que vem a ser a mata ciliar ou a mata galeria? Mata ciliar ou mata galeria é aquela mata ao longo dos rios. Por quê? Se tem umidade, ela vai desenvolver mais. Nesse caso aqui, ó, aqui no início, você está vendo que as copas não se topam. Então aqui a gente chama de mata ciliar. Lembra os cílios, tá? Aqui no caso. Mas quando você tem aqui, ó, a copa se topando, a gente vai falar que formou uma galeria. Então ali nós chamamos de mata galeria. Viu como é fácil? Moleza demais? Tranquilo? Então só para deixar mais facinho ainda, vou fazer uma revisão rapidinho com você. Olha lá, ó. Campo limpo, só gramínea. Campo sujo, sujou, não dá para bater bola, então apareceu o quê? Os arbustos. Campo cerrado ou cerrado típico, já mistura os três. E o cerradão, cerrou tudo, fechou, tá? Você não tem mais a gramínea. Já lá em cima você tem as veredas ou campo de buritis. E ali nós vamos ter o quê? A chamada mata ciliar e a chamada mata galeria. Moleza demais, gente? Facinho demais? Tenho certeza que sim, beleza? Então tá aqui, ó, o cerrado, tá, gente? É o segundo maior bioma do Brasil, ocupando quase 25% do nosso território, só perde para o bioma amazônico, tá? É a mais rica floresta de savana do mundo, 44% das espécies vegetais endêmicas, pelo menos 300 de uso medicinal, possui mais de 10 mil tipos vegetais, 195 mamíferos, 605 aves, 225 répteis e pelo menos 250 anfíbios. Professor, tem esse tanto de bicho no cerrado? Tem. Aí, como é que eu não vejo? É simples. É que a fauna do cerrado, a gente é fauna esperta. Bicho do cerrado é bicho esperto. Você acha que vai sair durante o dia ou à noite? À noite. É mais de hábitos noturnos. Então é por isso que basicamente você não vê as faunas do cerrado aí, tá? Então nós temos isso.
O Cerrado é hoje o segundo bioma mais ameaçado do Brasil. O primeiro é a Mata Atlântica, do qual resta apenas 7%, e apenas em áreas de preservação. Temos que no futuro o Cerrado seja o mesmo da Mata Atlântica, já que 80% desse bioma já foi ocupado pelas atividades humanas, principalmente para pastagem, para a pecuária extensiva e para a soja, principalmente voltado para exportação. Com a chegada em massa da cana-de-açúcar ao solo do Cerrado, só ao longo da ferrovia Norte-Sul, há expectativa de instalação de 40 usinas de açúcar e álcool. Especialistas estimam que até 2030 todo o cerrado esteja extinto, restando apenas regiões que estejam sob preservação. Hoje os solos cerrados são antropogenicamente férteis devido à calagem, pois nos anos 70 cientistas brasileiros criaram a técnica de correção dos solos, chamada de calagem. Aí nós temos a área de abrangência do cerrado brasileiro e vamos perceber que Goiás basicamente é só cerrado. Outra coisa a falar, gente, é a resistência do cerrado ao fogo. Se você pegar a árvore de cerrado, ela tem uma casca grossa. Por quê? Porque ela queima por fora e mantém verde por dentro. Mas nós estamos falando, gente, do fogo natural, aquele que tem autocombustão. É tão seco que a vegetação tem autocombustão. E não no fogo provocado. Porque eu costumo sempre dizer, quem provoca fogo no cerrado, quem toca fogo no cerrado, na minha opinião, merecia ter como pena a pena de morte queimado. Você não tem ideia do mal que está fazendo para a vegetação. Ah, mas estou limpando. Capina, tira. Mas você jogar fogo, você está fazendo o quê? Você está matando toda a atividade bacteriana do solo. Ah, professor, mas depois da queimada a vegetação sai tão verdinha. É lógico. Está tudo preto, está tudo cinza. Qualquer verdinho que aparecer vai destacar mesmo. Tá? Então a vegetação, o fogo no cerrado, ele é benéfico de forma natural, inclusive tem algumas sementes, só eclode para germinar depois de uma queimada, tem pássaros que fazem ninhos com macelgas queimadas, tá? Mas isso é algo natural. Lembrar que um caco de vidro no cerrado, uma latinha no cerrado, isso é algo artificial, isso pode causar fogo no cerrado, ok? Então aqui, ó. O cerrado tolera melhor o fogo que a maioria dos biomas, com formação arbustiva, mais compactas. Alguns pastos do cerrado, como a perdiz, geralmente só fazem ninho em macegas, tufos e gramíneas queimadas no ano anterior. Algumas sementes de plantas do cerrado só germinam para a quebra da dormência, que ocorre após a passagem do fogo e de queimadas. O fogo é, portanto, um elemento extremamente comum no cerrado e de tal forma antigo que a maioria das plantas parece estar adaptada a ele. É bom lembrar que o impacto positivo dessas queimadas depende exclusivamente da frequência que são realizadas. As pesquisas indicam que os incêndios descontrolados realizados por fazendeiros da região podem aumentar a deficiência nutricional do solo, alterar significativamente a composição das espécies, além de representar uma ameaça à fauna. Vamos lembrar, gente, que o cerrado ele é extremamente rico e fértil, seja em flora, seja em fauna. E a flora do cerrado ela é rica, tanto comestível quanto medicinal. Felizmente eu posso falar que na minha pequena propriedade, é pequena mesmo, tá? São só 2 hectares, 20 mil metros quadrados, para quem não conhece, não tem essa noção, equivale a 2 campos de futebol apenas, mas eu tenho praticamente todo ele preservado, né? Depois que eu comprei não derruba nenhuma árvore mais, e praticamente toda a vegetação nativa do cerrado eu tenho nesse pequeno espaço. Tem uma área de 4 mil de cerrado preservado 100%. Tá? E aí a gente encontra várias árvores nativas. Só pé de piqui eu tenho 33, a última vez que eu contei. Tá? Congelo piqui pro ano inteiro. Então você tem o quê? Você tem a vegetação do cerrado e essa fauna. Então tá aqui, ó. Riqueza da flora goiana. Dentre as muitos recursos naturais de origem vegetal de Goiás, possui alguns destaques, como o pequi, o manjar dos deuses, né? O buriti e o cajuzinho. Além das madeiras de lei, né? Tem aqui uma composição de Marcelo Barra, que eu não sei a sonoridade dela, mas eu sempre gosto muito de falar isso aqui nas minhas aulas, né? Porque ela vai contando toda a vegetação do cerrado e mostrando o que é o cerrado, é muito lindo. Periquito tarrueno, coco da guariroba. Chuvinha de novembro amadurece a gabiroba, que parece uma goiabinha. Passarinho voa aos bandos em cima do pé de manga. No cerrado é só sair e encher as mãos de pitanga. Tenho muito aqui também. Tem guapaeva lá no mato. No brejinho tem ingá. E como o papagaio gosta de ingá. No campo tem curriola, murici e araçá. Tem todos eles aqui também. Tem uns pés de marmelada depois que passa a pinguela. Subindo pro cerradinho, mangaba e mamãe-cadela. Para quem não sabe, mamãe-cadela é muito utilizado para tratamento de vitiligo. Eu tenho uma propriedade, sabe,
tenho aqui, não gosto muito, aqui negócio leitoso, mas é utilizado muito para vitiligo, tá? Cajuzinho, quem quiser, é só ir buscar na serra. E não tem nada mais doce que araçá dessa terra. Mangá, mangaba, jatobá, bacupari, gravatá e araticum. Olha o tempo do piqui. Então, isso é a composição de Marcelo Barra, que fala da nossa flora aqui, não é isso? E nós temos também a vegetação a madeira de lei. Quais são as madeiras de lei as principais, gente? Nós temos aqui o ipê amarelo, angico, aroeira, mogno, peroba, angelim, aribá, comestíveis, né? Já falamos de várias ali, aquelas que eu falei, como araticum, caigaita, jatobá, jabuticaba, puçá, ingá e assim vai indo. E medicinais, babatimão, aça-peixe, cipó, imbé, quina amarga, mas é bom. Sucupira, marcela, carrapiá, vergateza, não é isso? E nós temos o quê? Então a árvore tipo goiana aí, nós ainda temos a diversidade da fauna goiana. O Cerrado possui uma grande diversidade, foi aquilo que eu falei para vocês, que é uma diversidade de fauna que é muito mais noturna do que diurna. Só que é por isso que a gente acaba não vendo. Mas muitas espécies estão extremamente ameaçadas de extinção, exatamente por quê? Por causa da ação do ser humano, que vai utilizando e cada vez mais ocupando a área que seria dos animais aí, né? Então nós temos a fauna goiana, tá? E muitas ameaçadas, estão em extinção. Chega a me dar repugnância quando eu vejo alguém falar que vai comprar carne de caça, tatu, alguma coisa nesse sentido. Pleno século XXI, não dá mais para poder se pensar dessa forma. Hidrografia goiana. Quais são os principais rios, gente? Nós temos rios de planalto e nós temos rios de planície, não é isso? Sendo que os rios de planície são para navegação, então vamos falar aí do Araguaia. Nós temos rios de planalto que são praticamente para quê? Para você fazer, hidrelétricas neles aí no caso, não é isso? Então Rio Areias, Aporé, Araguaia, Claro, Corrente, Corumbá, Crixaçu, Crixamirim, das Almas, dos Bois, Jacaré, Manuel Alves, Maranhão, Meia Ponte, Paranã, Paranaíba dos Peixes, Preto, Santa Teresa, São Marcos, São Patrício do Sono, Tocantins, Tocantinzinho e Vermelho, dentre outros aí. A rede hidrográfica de Goiás é extremamente rica, né? E vamos lembrar que nós temos no nosso estado, na verdade, nós temos no Camarote VIP de Goiás, que é o DF, o maior divisor de água do país. Então nós temos águas correndo para as 3 principais bacias do país, nascendo onde, gente? No coração de Goiás, tá? No caso do Distrito Federal. Que você tem o quê? O rio Maranhão correndo para a bacia do Tocantins, Araguaia, o rio Preto correndo para a bacia do São Francisco e o rio descoberto com São Bartolomeu, que vai se unir, vai descer para a bacia do Paranaica ou Paraná, ou bacia Platina, no caso. Nós temos também no nosso estado ainda várias lagoas, né, e que geram principalmente energia aí, né. Então, 3 ranchos, já fui várias vezes em 3 ranchos, grande abraço pessoal, das Brisas em Buriti Alegre, Tigre, Britânia, Cachoeira Dourada, São Simão. Então você vai ter rios, gente, que vão ser tanto para a navegação fluvial quanto para a geração de eletricidade. E tem inclusive que Goiás exporta eletricidade aí, né? Vamos lembrar também que nós temos as hidrovias, né? Como Tietê, Paraná, tá? São Simeão, né? Cachoeira Dourada, Rio Parnaíba e Araguaia no Rio, Araguaia Tocantins, que está em fase de implementação aí. Então nós falamos aqui, tá? Dessa infraestrutura. Vamos lembrar também que não posso deixar de falar das estradas em Goiás. Nós temos várias rodovias aí. Vamos lembrar que as rodovias partem do Distrito Federal, as radiais, e vão para o Brasil inteiro, né? Então, cortando, né? A Goiás tem uma extensa malha viária, hoje com 3.400 quilômetros de rodovias federais, 18 mil, quase 20 mil de quilômetros de rodovias estaduais e 65 mil de rodovias municipais, o que dá quase 100 mil quilômetros de rodovias, mas algo apenas em torno de 10% que são pavimentadas. Então nós temos as principais BR aí, a 153, a BR-020, a BR-040, a 050 e a 060 aí. Além da 070, o 080 que depois vai se unir com a 153. Então com isso nós falamos das principais redes, as BRs que cortam o nosso estado. Tá ali, ó.
153, corta o estado de norte a sul, ligando Itumbiara na divisa com Minas Gerais e Porangatu na divisa com Tocantins. BR-040, que liga Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Conecta também, por sua vez, diversos municípios goianos, como Cristalina, Lusiânia. BR-060, que liga Brasília a Goiânia, né, ou Goiânia a Brasília. E Goiânia ao Mato Grosso do Sul, cortando o sul de Goiânia. E a GO 070, ligando Goiânia a Aranã, no noroeste goiano. Não é isso? Então, com isso, nós falamos dessa parte de infraestrutura de Goiás. Vamos fazer mais um intervalozinho, porque eu ainda tenho que falar para vocês dos pontos turísticos e da parte cultural de Goiás. Mas isso é logo depois do intervalo, que a gente faz rapidinho e a gente volta depois também corrigindo exercícios para você ver exatamente como cai na sua prova. Você vai saber exatamente como cai na sua prova os exercícios e você sabe que você está bem preparado, que você está aqui comigo, professor Urani. Entra nas redes sociais, curte a minha página, Urani Atualidades. Curte lá, atualidades.com Urani. E logo nós estamos também no YouTube com o canal atualidades.com com o programa de atualidades mensal. Beleza assim? Tranquilo? É um intervalozinho, é rapidinho e a gente volta para continuar falando do nosso rico e doce Goiás.